Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês esse belíssimo exemplar de Cattleya varneri, né? É uma planta de origem brasileira, mais específico aí do estado do Espírito Santo. É uma planta que sempre floresce aí durante o mês de outubro, novembro, até início de dezembro ainda temos algumas plantas florindo, mas o forte de sua florada é mês de outubro e novembro. É uma planta de fácil cultivo, uma planta aí que tem flores bem grandes, né? Isso que tem aí uma variedade de cor bem legal também. Temos plantas aí que vai desde um lilás claro até tons mais escuros, no branco e até nessa variação aqui que é o cerulha, né? Que é esse roxo azulado. Muitos falam que é azul, né? Uma orquídea azul. Mas na verdade ele é um roxo, né? Um tom assim, um violeta, mais ou menos, acredito. É uma planta muito bonita e perfumada, né? Aí que é bem apreciada por colecionadores. Essa planta, né, me foi concedida aí por um amigo há muito tempo. Eu acho que há uns 3 a 4 anos por aí, né? Que eu já devo estar com essa planta. É uma planta que eu tive dificuldade no início, né, no cultivo. Ela não desenvolvia, ficava sempre ali paralisada, né, e não conseguia floração. Aí depois acho que de um ano já comigo, eu não conseguia desenvolver ela. Eu optei por utilizar, né, antes eu utilizava um mix de casca de pinho, carvão e esfagno e fibra de coco. E aí eu não consegui um bom desenvolvimento dessa planta, né? E aí eu resolvi optar pelo cultivo em brita, né? 70% de brita e apenas 30%, né, de casquinha de pino e carvão. Mas é bem pouquinho mesmo, tá? Eu acredito que não dê nem 30% de casquinha não. É só brita mesmo, como vocês podem ver. E no vaso plástico, e essa planta desenvolveu muito bem. Ela já estava bem grande, aí eu dividi, fiz 3 vasos dessa planta. Esse aqui foi um dos menores, né, que acabou florescendo agora, que deu para estar filmando. Os outros floresceram, mas na correria do dia a dia aí acabou que passou a florada e eu não consegui fazer vídeo, nem tá mostrando elas. Mas é uma planta que é muito linda, né? Uma planta bem chamativa, como vocês podem ver. O vegetal é grande, suas flores são bem grandes aqui. Eu vou pôr a mão aqui para vocês terem uma base. Olha o tamanho das flores. As flores dessa planta dá em média aí, de uma ponta aqui na outra, ela vai dar em média de uns 20 a 25 centímetros. É uma planta bem grande, né? Então, assim, é uma planta que ainda está sendo trabalhada, né, aí no melhoramento genético, porque elas têm essa forma, né, que bem magrinha, que as sépalas, as pétalas também, né? Então não é uma planta assim que se tem aquela apresentação como muitas lélias purpuratas, cattleyas labiatas, né? Então ainda está sendo trabalhado isso aí nessas plantas. Uma característica também, né, que confunde muito o pessoal é porque ela se parece muito com a Cattleya labiata, né? Como vocês podem ver aqui, se for pesquisar flor com flor, né, fazer um comparativo de uma flor com outra, a gente vê que é praticamente a mesma planta, né? Mas o seu habitat natural é diferente, né? A época de floração também varia aí um pouquinho, certo? Mas acontece de labiatas florirem na mesma época dela. Então o pessoal confunde bastante isso aí. Eu ainda não tive um tempo assim para poder estudar mais a fundo a diferenciação que se tem entre a Cattleya labiata
e esse exemplar, né, da Cattleya varneri. Então, assim, eu acredito que seja por conta do perfume, porque essa planta ela tem um perfume que não se assemelha com outras Cattleyas. É um perfume bem diferenciado, eu não sei assim como descrever, porque é bem diferente, é bem peculiar mesmo o perfume dessa planta. Eu achei assim que é algo que não dá para confundir muito, né? Porque eu mesmo não conheço nenhuma outra Cattleya que tenha o mesmo perfume. Mas garanto que tem também características aí de vegetal e flor, mas eu ainda não tive tempo para poder estar pesquisando mais a fundo quanto a isso. É uma planta que gosta de bastante luminosidade, assim como grande parte das Cattleyas, né? Eu cultivo aqui em sombrite de 70%. É uma planta também que gosta de umidade, certo? Ela gosta de um clima assim um pouco mais úmido, ela não suporta a umidade na raiz, né? No vaso aqui, manter as suas raízes molhadas, porque ela apodrece. Mas, em compensação, ela gosta de umidade ambiente, né? Então, sempre no local onde está essa planta, se for possível, a gente ir molhar o chão, né, em volta ali, para poder dar uma umidade melhor. Essa planta se desenvolve muito bem. Eu acredito que eu não consegui um cultivo muito bom logo de cara, né, de começo com essa planta. Por quê? Por ela gostar, né, de eu saber que ela gostava de umidade, eu utilizei um mix, né, como eu disse, de casca de pinho, carvão, fibra de coco e esfagno. E esse substrato, ele acumula bastante umidade. Então eu acredito que devido ao substrato ficar mais úmido, ela acabou apodrecendo raízes, né, e eu não consegui um bom desenvolvimento. E depois que eu passei para a brita, ela se desenvolveu bem, mas eu acredito que a brita ela guarda um pouquinho de umidade, sim, mas é bem pouco, né, e não chega a deixar as raízes molhadas, né? Então eu acredito que devido a isso, eu consegui aí um melhor desenvolvimento da planta. Adubação é uma planta que gosta também de uma adubação balanceada, né? Eu utilizo adubação semanal nessas plantas e não utilizo o Humuscoat, somente o solúvel, né, em água que eu faço a aplicação, e a planta está se desenvolvendo bem. Essa planta ela pode emitir até 6 flores na mesma haste, apesar de suas flores serem bem grandes, né, ela pode florir aí até com 6 flores na mesma haste. Já aconteceu com uma planta minha aqui de variedade tipo, né, que é um lilás, mas um pouco mais claro, e que floriu com 6 flores. E por mais que seja de flores bem gigantes, né, bem grandes como essa. Mas o padrão mesmo assim de floração é entre 3 e 4. É uma planta que gosta de ventilação. Ela, quando a gente cultiva ela em um local que não é muito ventilado, né, que não tem uma ventilação legal, essa planta parece que ela é um imã para a cochonilha. Ela atrai muita cochonilha, pulgão, então eles atacam bastante ela. E eu acredito que seja devido à falta de ventilação, porque muitas vezes a gente faz a aplicação, né, de inseticida e a planta, por mais que a gente use, né, o inseticida regularmente, parece que sempre tem na planta em si. E a partir do momento que a gente muda ela, põe ela onde passa uma corrente melhor de ar, essa planta ela consegue praticamente se livrar sozinha, né, das pragas. Então eu acredito que a ventilação seja bem fundamental aí no cultivo dessa planta. Como eu disse, né, essa planta está comigo em média aí de uns 4 anos, então é um período curto para a gente estar fazendo vários testes com a planta em si, né, porque tem um período de adaptação e tudo mais. Então as orquídeas, como vocês sabem, são plantas de desenvolvimento lento, né, demorado. Então, para a gente ter assim algo mais concreto, mais aprofundado, a gente tem que ter aí um período maior de tempo de cultivo para poder conseguir pegar, né, algumas características de cultivo da planta para estar melhorando aí cada dia no cultivo.
E então, pessoal, é uma planta que, assim, eu a recomendo. Quem não tem, adquira, porque são plantas lindas, muito chamativas, perfumadas, de fácil cultivo. Não é difícil o cultivo delas, tá? Para mim aqui foi um pouco mais complicado, né? Mas como eu disse, porque por achar que ela gostava de umidade, né, por saber que ela gostava de umidade, eu achei que o substrato que eu estava utilizando seria uma boa escolha e acabou não sendo. Então isso me atrapalhou um pouco, mas depois foi bem tranquilo, consegui fazer, né, a mudança e a planta se desenvolveu muito bem, cresceu rápido, né, entolcerou bastante, ficou bem grande, uma planta robusta, muito bonita, assim, de vegetal e de floração. Então, assim, quem está começando agora no cultivo, né, pode começar com elas, tá? Mas sempre utiliza um substrato como, por exemplo, a brita. A brita é um ótimo substrato. Por quê? Ela não se decompõe, certo? Ela não acumula, né, excesso de salinidade, de adubação. Se alguma hora a gente exagera na adubação, ele não fica acumulado no substrato, né, alterando o pH, porque conforme a gente faz a rega, a planta, a brita ali, né, lava, escorre e pronto, não tem acúmulo, né, de nenhum material que possa prejudicar a planta. Eu aderi à brita praticamente em 97% do meu cultivo, né, até mesmo bulbophyllums, que são plantas que gostam de muita umidade, eu aderi no cultivo da brita, está dando super certo. Logo aí vou ter vídeos no canal aí, vou estar colocando de alguns floridos também e tá mostrando para vocês. Mas a brita foi um resultado muito bom que eu tive, ok? Então, pessoal, o que tem para falar dessa planta mais é isso, tá certo? Luminosidade, né, uma luminosidade bacana aí entre 70%, né, a tela de sombreamento de 70%. Uma adubação balanceada, uma umidade do ambiente, não em excesso no vaso, ok? Uma ventilação, que é muito importante, uma boa ventilação aí para o desenvolvimento da planta. E se atentando a isso, você vai ter sucesso aí no cultivo de suas Cattleyas Werneri, tá certo? Então é mais só isso mesmo que temos para falar dessa planta, ok? E pessoal, outra coisa, algumas pessoas estão me mandando mensagem, tudo, procurando, né? Ah, mas por que muitas vezes você se embola um pouco aí em explicar sobre a planta, né? Ou vai falar alguma coisa e fica meio que assim, mudando tipo que o sentido, né? Alguns estão achando isso. Mas é o meu jeito, né, de ser, o meu jeito de explicar esse. E se tiver alguma dúvida, pode me chamar no meu WhatsApp, que eu esclareço alguma coisa aí. Eu não tenho edição nos vídeos, ok? É tudo feito aqui ao natural. Eu pego o telefone e faço o vídeo e pronto, tá bom? Não tem edição, não tem efeitos, não tem filtro, não tem nada, certo? É só mesmo, eu mostro as plantas aqui no natural, as dicas de cultivo que eu passo, as informações de cultivos são referentes ao meu cultivo, ok? Então, muita gente aí pode achar assim um pouco estranho, falar, mas eu li em tal lugar assim que isso aqui está diferente, né? Algum ponto esteja diferente. Mas por quê? Grande maioria das explicações, das revistas, livros e tudo mais que a gente se tem aí hoje de estudo, são de estudos feitos, né, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Então são lugares mais úmidos, mais frios um pouco, né? Que a temperatura não chega muitas vezes a tão quente assim e não é tão seco. Agora, o meu cultivo, como sabem, eu sou aqui do estado de Goiás, interior de Goiás, então é muito quente, muito seco. Então eu tive que fazer uma readaptação, né, das plantas no meu cultivo para dar certo. Então as dicas que eu passo muitas vezes é sobre o meu cultivo, ok? Não é baseado em revistas, em livros, em artigos, nessas coisas. A única coisa que eu sempre me refiro, né, nas plantas
e que é baseado nisso, em revistas, livros, essas coisas, são a origem da planta, ok? O local onde a planta ali vegeta no seu natural, no seu habitat natural. Então isso sim, ou data de publicação, né, de quando a planta foi registrada. Então isso eu utilizo como referência. Agora o restante, luminosidade, umidade, modo de cultivo, substrato, certo? Sempre é baseado no meu cultivo. Então muitas vezes pode estar diferente sim. Porque um estudo, né, uma planta cultivada em São Paulo, se trazer ela para cultivar do mesmo modo aqui em Goiás, ela vai morrer, ela não vai conseguir se desenvolver, ok? Então, o recadinho que eu tinha para dar é só esse, tá bom? Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa seu like, compartilhe o vídeo, deixa aí nos comentários dúvidas, sugestões também para próximos vídeos, ok? Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, que a gente conversa, a gente troca informações também, certo? E se não é inscrito, se inscreva no canal, logo mais teremos outros vídeos, ok? Fiquem com Deus e tchau, tchau.